Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer muito grande para mim estar aqui pela primeira vez na igreja de Ceilândia, no Distrito Federal, ver muitos sócios novos, alguns conhecidos, e eu quero também cantar esse louvor para engrandecer o nome do nosso Deus. Aqui do lado aqui já tá prontinho para gravar? Tá gravando já. Tá gravando já. O sol, quem fez o mar, quem fez as estrelas no céu a brilhar, quem fez o universo e tudo que nele há, alguém maior do que eu e você. Fez o céu, quem fez a relva, quem fez as flores tão lindas assim, quem fez os animais e tudo, enfim, alguém maior do que eu e você. Ao perguntar para o grande Criador por que existe o mal, então ele me disse com grande dor: o homem me abandonou. Quem fez o mar, quem fez as estrelas no céu a brilhar, quem o universo, tudo que nele há, alguém maior do que você, alguém maior. Vai acabar não, Elise. Não vai não, velho. Não vai acabar, Elise. Amém? Eu vou... Pode deixar ligado aí. Que vai ser... Então, como o irmão Josias esteve anunciando, nossa palestra tem o tema de adoração e louvor. O texto que foi lido para a base da oração, só um minuto, eu gostaria de convidar os meus amigos, jovens músicos, podem se sentar ali para que a gente possa acompanhar. Eu acho que deve ficar meio difícil de enxergar, né? Para que todos nós possamos aproveitar dessa mensagem. O texto que foi lido para a base da oração, alguém pode ler para nós aqui no slide? Adoração e louvor. Todos os filhos de Israel vêm descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Eu queria perguntar para os meus irmãos, vocês lembram qual ocasião aconteceu isso aí que está descrito na palavra de Deus? Na inauguração do templo. A inauguração do templo, Marcos Paulo falou aqui, a inauguração do templo, conhecido por nós como o Templo de Salomão, o primeiro templo construído em Israel. E aqui nós temos duas palavras de grande importância nesse versículo, são as palavras adoração e louvor. Se fala muito na igreja, nas igrejas em geral, se fala muito sobre adoração e louvor, porém muitas vezes conhecemos pouco sobre esses dois termos, essas duas palavras, o que realmente significa. Eu tive fazendo uma pesquisa na Bíblia e a gente encontra assim mais ou menos 100 ocorrências da palavra adorar, adoração e as suas variantes. Então a Bíblia fala mais ou menos 100 vezes sobre adoração. E sobre louvor nós encontramos mais ou menos 300 citações na Bíblia falando sobre louvor. Já de começo nós podemos perceber
perceber então que a Bíblia fala mais sobre louvor do que adoração. Agora, qual seria o significado de adoração e qual seria o significado de louvor? Muitas vezes a gente confunde, né? A gente fala assim, ó, nós vamos ter agora aqui um hino de louvor a Deus, né? Um hino de louvor e adoração. E nós sabemos que vai ser um hino cantado, né, aqui na frente, que vai falar sobre Deus, vai exaltar o nome de Deus ou coisa semelhante. Eu estive pesquisando, então, a palavra adorar, ela vem do hebraico sará, e ela tem os seguintes significados para nós: deprimir, prostrar, curvar-se, agachar-se, cair prostrado, suplicar humildemente, inclinar-se ou prestar reverência. São alguns dos significados dessa palavra, então. Então, quando nós estamos falando de adoração, ela está muito ligada à transcendência de Deus. Alguns dos irmãos se lembram o que significa a transcendência divina? E o verbo se fez carne? Como? Entre nós? O verbo se fez carne? Vamos chegar lá ainda. A transcendência divina, alguém pode dizer para nós o que seria? A transcendência divina, ela é descrita muitas vezes na Bíblia, e a transcendência fala sobre o Deus eterno, o Deus que está distante de nós, o Deus todo-poderoso, o Deus transcendente que desceu no Monte Sinai e nenhum israelita podia nem chegar perto do monte, não podia tocar no monte. É o Deus transcendente, o Deus criador, o Deus todo-poderoso, eterno, onipotente, é o Deus transcendente. Agora, já a palavra louvar, nós temos duas palavras hebraicas que para nós são traduzidas por louvar. A primeira delas, halal, ela quer dizer estar claro, né? Pode ser usada para som ou cor, e brilhar, ostentar, celebrar, louvar. Então quer dizer, a palavra halal, ela tem esse significado, já é diferente da palavra, no caso ali, sará, né? No caso, louvar já está mais ligado a isso aí, estar claro, deixar claro, brilhar, ostentar, celebrar. E nós temos uma outra palavra que é usada exclusivamente para usar ou estender as mãos, adorar com as mãos estendidas, que é a palavra riadá. Já perceberam a diferença aí? A palavra adorar está muito relacionada à humilhação, à atitude de servo, a inclinar-se, prestar reverência, e a palavra louvar já está mais relacionada com estar claro, brilhar. Mas brilhar o quê? Nós vamos ver ao longo da nossa palestra. E essa palavra, ela está mais relacionada com a imanência de Deus. O irmão Asley citou aqui, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo descrito em João capítulo 1? O próprio Deus. Cristo Jesus. É o próprio Cristo Jesus. Então, o Deus Todo-Poderoso, Eterno, Ele se fez carne e habitou entre nós. Nasceu, um bebezinho, viveu uma vida comum como todos nós. É o Deus imanente, o Deus que está próximo, o Deus que podemos chamar de Pai, o Deus que sente conosco, é o Deus imanente. E, graças a Deus, né, nós temos aí a alegria então de termos um Deus transcendente e imanente ao mesmo tempo. Assim como é descrito em Isaías, né? Deus diz que Ele habita no alto, sublime trono, mas também habita com os contritos de coração. Então, nós já estamos desvendando um pouquinho, né? Podemos perceber um pouco da diferença dessas palavras, a palavra adorar e a palavra louvar. Agora vamos ver aqui um pouco mais. Olha, nós temos duas gravuras a seguir. A primeira gravura, que está lá à esquerda, é uma gravura bem conhecida, né? Uma imagem ali, descrevendo então o momento em que Maria e José e o menino Jesus receberam então a visita dos reis magos. E nós temos aqui o texto de Mateus. Eu queria que algum jovem lesse em voz alta esse texto. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, Ouro, incenso e mirra. Agora eu quero perguntar para vocês. Olha, vamos refletir aqui. Então imagine a cena. Jesus, o bebezinho, estava recebendo a visita daqueles reis magos. Agora eu pergunto para vocês, Jesus já tinha realizado um grande milagre ali naquela ocasião? Aqueles reis magos tinham recebido
feito nenhum milagre, não tinha trazido ali nenhum benefício, dado nenhuma bênção direta para aqueles reis magos, mas eles adoraram a Jesus. Aí eu pergunto, por que será que eles adoraram a Jesus? Por que os magos adoraram Jesus? Como? Com Josafá? Estava no íntimo? Sim. Alguma outra resposta? Por que os magos adoraram Jesus? Porque eles sabiam quem era aquele bebezinho. Eles adoraram Jesus porque eles sabiam que aquele ali era o rei do universo. Eles adoraram Jesus porque sabiam que ele era o Messias, o Salvador, o prometido. Eles sabiam que não era um bebê qualquer. Então eles adoraram pelo que aquele menino era, não pelo que ele fazia. Entenderam? Jesus foi adorado pelo que ele era. Agora, aqui ao lado nós temos uma outra gravura, parece uma celebração, né? Uma festa. Parece que acabaram de receber uma grande bênção. E nós temos aqui um texto, diz assim, ó: louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse, amém, e louvou ao Senhor. Já temos outra ocasião aqui. Então o povo de Israel nessa ocasião tinha recebido uma grande bênção, né? Tinha visto ali uma grande manifestação do poder de Deus, das obras de Deus. Aí o povo teve a oportunidade de fazer o quê? De louvar ao Senhor. A diferença entre as duas palavras, já estão conseguindo perceber? Então, quando a Bíblia fala sobre louvor, nós podemos perceber que está relacionado mais com as obras de Deus. Agora, eu quero analisar mais dois textos com os irmãos rapidamente. Nós temos esse texto aqui, ó, de Juízes. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe, que diz meu Senhor a seu servo? Perceberam a adoração aqui novamente? Quer dizer, o príncipe do exército do Senhor, que nós sabemos que é Jesus, tinha feito alguma coisa direta ali para Josué? Na sua liderança? Não. Josué tinha acabado de assumir a liderança do povo de Israel. Não havia acontecido ainda nenhum milagre, nada de extraordinário, mas ele se prostrou e adorou, porque ele sabia que ali estava o próprio Deus. Ao lado, nós temos mais um texto, só para nós confirmarmos essa informação. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, isso falando sobre o segundo templo, o templo de Zorobabel. Então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com os saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instrução de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Aqui ficou bem claro, né? Ali o próprio texto diz, o povo louvou, por quê? Pela fundação da casa de Deus. Eles tinham um motivo para louvar. Então nós podemos perceber, a partir desses 4 textos que nós analisamos, que a adoração ela está relacionada com o caráter de Deus, com o que Deus é. Então quando nós adoramos a Deus, nós estamos adorando porque Deus é amor, porque Deus é eterno, porque Deus é justiça, porque Deus é imanente, porque Deus é transcendente. Nós exaltamos o caráter de Deus, né? E nós temos vários textos bíblicos que falam sobre atributos divinos, né? E são muitos os atributos de Deus. E a palavra louvor, ela está mais relacionada com o que Deus faz, com as obras divinas. Então quer dizer, nós temos muitas e muitas, né? A Bíblia está repleta de histórias em que Deus realizou coisas grandiosas. Por isso nós podemos perceber que a Bíblia fala mais sobre louvor do que adoração, porque a Bíblia está repleta de coisas que Deus fez por muitas pessoas, pelos personagens bíblicos, né, que contam ali suas histórias. Por exemplo, Deus criou o mundo, o motivo de nós louvarmos a Deus, criou a nós. Deus salvou a humanidade no dilúvio. Deus deu filho a mulheres estéreis. Quando você lê esses
textos, você vê que essas mulheres, elas tinham a atitude de louvar a Deus pelo que Deus tinha feito a elas e etc. Então nós temos aí a palavra adoração e louvor. Ficou bem claro? Está bem associado, né? Adoração e o louvor. Agora, o interessante é que tanto a adoração e o louvor, eles têm um ponto em comum. Um ponto em comum que não pode ser perdido de vista. Qual seria esse ponto em comum? O ponto em comum é esse. Tanto a adoração quanto o louvor são destinados inteiramente, exclusivamente a Deus. Não importa se é louvor ou se é adoração, mas os dois devem ser destinados a quem? Exclusivamente a Deus. Não tem lugar para que o ser humano tenha um pouco de glória, um pouco de participação, de méritos, vamos dizer assim, na adoração e louvor. Nós somos apenas servos. Nós só devemos devolver aquilo que pertence a Deus. Isso pertence a Deus. Louvor e adoração. Ele é o dono do louvor e adoração. Isso só pode ser destinado a Ele. Agora, um erro muito crescente no mundo cristão é esse aqui, olha. Considerando o principal ponto em comum entre adoração e louvor, no mundo religioso atualmente tem se desenvolvido uma linha de pensamento voltada para o egocentrismo. O que seria isso? O próprio eu. O eu. Então, quer dizer, eu sou um crente, eu venho à igreja, eu chego aqui e eu canto porque eu gosto de cantar, e eu canto quando a igreja está cheia, eu canto para poder me aparecer aqui na frente, ou às vezes a letra da música que estou cantando, ela não está exaltando a Deus. Eu quero analisar rapidamente com os irmãos aqui algumas letras de algumas músicas comuns, talvez os irmãos conheçam algumas, e eu tenho certeza que alguns dos irmãos aqui, como eu também, já cantaram algumas nas igrejas, que não são músicas que adoram a Deus na verdade. Quando a gente para analisar a letra, a gente percebe isso. Então, olha só esses detalhes assim, olha, músicas sacras dos séculos passados tinham mais a tendência de adorar a Deus. E hoje em dia é mais raro a gente encontrar essas músicas que exaltam o nome de Deus. Se a gente for parar para encontrar uma música que adora a Deus realmente, a gente leva muito tempo, é muita pesquisa para encontrar. Tem se desenvolvido músicas então centradas no eu e você. E Deus tem ficado apenas no terceiro plano, quarto, quinto, às vezes nem entra no cenário musical. No último lugar, né, Cristiano? No último lugar. Já viram essa música? Alguém já ouviu falar? Já ouviram alguma vez? Já. Então, dando aula de música para um aluno, trouxe essa música para poder ensinar. Sabor de Mel. É uma música bem comum no mundo gospel. Aí ela começa dizendo, o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. E aí vem dizendo, eu sublinhei ali algumas partes interessantes, e a gente vai ver ali, ó, está escrito ali, ó, você é um escolhido, a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. E aí começa a falar um pouco de Deus, fala um pouco do ser humano. Na coluna aqui do lado, aqui da nossa direita, da direita dos irmãos, vem dizendo, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Olha só. Gente, pensa bem, quem que deve estar no palco? É Deus. Não é o ser humano que tem que estar no palco. Aí eu pergunto, a letra dessa música exalta o nome de Deus? Está voltando a si próprio. Não tem como. Aí o problema é que a gente às vezes ouve a música, nossa, que música bonita, vou levar para a igreja para cantar, né? Aí vem aqui e canta. Entendeu? Mas não é só essa não, nós temos mais. Olha, essa aqui, quem já cantou isso por aí na igreja ou em outros lugares? Muitos, né? Eu sei que muitos já cantaram, eu também já cantei muitas vezes. Agora vamos ver, ó. Se algum dia você vir um pingo de chuva, a rolar na janela e escorrer, saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho a outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Qual a figura principal dessa música? É Deus ou é você? Percebendo? Então um corinho que não está exaltando o nome de Deus. Deus ele está no segundo plano, né? Então aí continua a letra da música exaltando também o ser humano. Por exemplo, a gente tem que ter cuidado com algumas músicas de ocasiões especiais. Música de casamento, música de aniversário, música do Dia das Mães. Por quê? Porque às vezes a música ela vai exaltar o ser humano, em vez de exaltar
É uma homenagem para as mães ou é um agradecimento a Deus pelas mães? Qual que é o certo? É a homenagem às mães ou é agradecimento a Deus pelas mães? O sentido é agradecer as É agradecimento, não é homenagem às mães, porque a igreja é um local para adorar a Deus. É Deus que deve ser adorado. A homenagem deve ser a Deus e não ao ser humano. Então, olha só, essa música vem dizendo: foi um dia especial que Deus me deu você de presente. Eu não conseguia ver, mas já podia ouvir claramente. Aí vem dizendo muitas coisas. Aí lá no coro vem dizendo: você é amor, você é calor, você é a brisa da manhã, você é a luz, a mão de Jesus, guiando os meus passos com amor. Você me traz cara em paz, você me ensina a caminhar. Só posso dizer: eu amo você e vou sempre amar. Quantas palavras você e quantas palavras Jesus ali? Eu vi no coro ali uma vez falando de Jesus e quantas vezes você? 7, 8, 10? Entenderam? Olha só, a gente vai analisando, a gente vai percebendo se a gente realmente está adorando a Deus com as nossas letras. Agora, esse corinho aqui, irmãos, ó. Eu vou dizer sobre esse corinho aqui porque o Weber está de testemunha, ele participou também. Vou te entregar, Weber, viu? A gente teve um projeto de corinhos que a gente preparou, talvez alguns irmãos viram pela internet, corinhos tradicionais. Então a gente preparou com muito carinho alguns corinhos que eram cantados nas igrejas. A gente publicou o trabalho. E um dia uma colega de Belo Horizonte, ela me disse: irmão, esse corinho não é bom não. Aí eu tive curiosidade, eu quis saber: mas por que, irmã? Esse corinho não é bom? A gente canta tanto nas congregações, os irmãos conhecem tanto o corinho, né? Eu disse: senhora, esse corinho aí, pode pesquisar, o compositor dele é fulano de tal, essa música foi composta no ano tal, e ela foi gravada a primeira vez por um grupo espírita, e o compositor dele também é espírita. Aí eu parei para analisar depois a letra da música. Vamos analisar lá? Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas, se lhe cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, nossos corpos criou, responsável tu és pelo que cativou. Cadê Deus nessa música? Fica em Cadê segundo Deus plano, nesse né? corinho? Fica em segundo plano, né, Cristiano? Na verdade, Deus nem entra no plano da música. Vocês estão vendo Deus aí? Não. Perceberam Deus na letra desse corinho? Agora como é que a gente fala assim, agora vamos cantar um corinho para louvar a Deus? Aí vem aqui na frente e canta cativar. Mas peraí, Aí complicou, né? aí imagina Deus falando: mas cadê meu nome? Cadê? Essa música não me exaltou. Gente, é uma coisa séria. Eu digo porque a gente mesmo, sem pensar, prepara um material contendo esse corinho. Depois disso, não, pedi para tirar da coleção, entendeu? A gente tirou da internet porque não é uma música que exalta a Deus. Entendeu? E se a gente for pensar bem, é ou não a mensagem espírita? Cativar. Não é? É a mensagem deles, não é a nossa. A nossa música deve ser para exaltar a Deus. Agora, por que não? A gente vê bons exemplos. O compositor Handel, ele compôs a música mais famosa dele, mais conhecida, o famoso Aleluia de Handel. Agora, quero que os irmãos olhem rapidamente. Aquela música ali não tem nenhuma palavra que fala do ser humano. Presta atenção. Ela fala aleluia, aleluia, o Deus eterno reina, o Senhor onipotente reina, entendeu? Aí vem dizendo ao Rei dos Reis eternamente, sempre, ele reinará para sempre. O reino do nosso Senhor lá em cima, o reino do nosso Senhor e do seu Filho e do seu Filho. Entendeu? Então é um hino que exalta a Deus. Nós podemos ter a certeza que a letra dele está exaltando o nome de Deus, o caráter de Deus, que está adorando a Deus. A divindade. Por exemplo, nós temos um outro aqui, ó, o hino do nosso hinário, o hino número 22. Olha a diferença da letra desse hino. A primeira palavra já fala: Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Aí vem dizendo: do cintilante céu inspirador. Agora nós, como servos, falamos o quê? Com gratidão cantamos teu louvor. É diferente ou não? É muito. O problema das músicas que exaltam o eu é que nós gostamos disso às vezes, né? O ser humano gosta disso, gosta de ser elogiado, gosta de ouvir palavras de que ele vai vencer, de que ele vai conseguir, mas não é o local de cantar aqui na igreja. Não são músicas para exaltar a Deus, não são músicas para louvar a Deus. Tem esse corinho também, Rei dos Reis, né? Olha, também é um corinho que do começo ao fim fala de Deus e exalta o nome de Deus. Rei dos Reis, Deus Criador do céu, honra e glória ao Deus infinito em poder, terra e céu cantai ao grande Rei. Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis. Agora eu quero fazer uma
saber se o conteúdo foi absorvido. Esse hino adora ou exalta a Deus? Fala sobre adoração ou Também. louvor? Os dois? Ela fala ali, cantar e louvor a Deus, né? Mas se a gente for analisar o contexto todinho, está falando do caráter de Deus, não? Não está falando especificamente do que Deus fez, mas do que Deus é, né? Deus criador do céu, Deus é redentor e Deus é rei dos reis. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que cantamos. Eu queria parabenizar aqui a igreja de Ceilândia, principalmente a escolha que o primeiro grupo que cantou fez, entendeu? A gente vai analisando as letras, a gente viu um hino de realmente de adoração a Deus, entendeu? Isso é uma bênção, nós precisamos de ter essas músicas, porque a letra, ela fala sobre Deus. O culto oferecido a Deus, então, é a maior oportunidade que temos de oferecer a Ele a nossa adoração e nosso louvor. E Deus, em seu infinito amor, nos dá as suas bênçãos, nos dá alegria, nos dá palavras de esperança, mas nós devemos também oferecer a Deus aquilo que lhe pertence, que é a adoração e o louvor. Olha, existem dois momentos no culto que devem existir, né? É a proclamação e a aclamação. O que seriam esses dois? Inclusive, os nossos irmãos, ali no primeiro simpósio de música que aconteceu na Bolívia, no ano passado, eles fizeram essa declaração, olha, conquanto todos os elementos necessários à adoração estejam presentes no atual modelo litúrgico reformista, devemos buscar maior equilíbrio entre os momentos de proclamação e aclamação nos cultos. Agora eu pergunto, o que seria proclamação e aclamação? Vamos entender então. No primeiro momento, falamos com Deus, falamos de Deus, aclamamos sua glória, poder, amor, outros atributos e ações. Então, quer dizer, aqui a aclamação seria o quê? O que seria o momento de aclamação no culto? Hã? Louvor e adoração, em geral. Então, aí nós podemos resumir como sendo a música, o momento da oferta, o momento em que participamos de outras formas do culto. Então, são os momentos em que nós oferecemos algo a Deus. Entendeu? A aclamação, nós aclamamos a Deus, o Criador. Esse é o momento da aclamação. E o que seria então a proclamação? A proclamação é ao contrário, né? No segundo momento, Deus fala conosco por meio da sua palavra. Então, qual que é o momento da proclamação? O momento da mensagem, da pregação. É o momento que nós vamos ouvir Deus falar conosco. Nós falamos com Deus e depois Deus fala conosco. E esses dois momentos têm que ser equilibrados. Agora, eu sei que aqui não tem só irmãos aqui da congregação de Ceilândia, nós temos irmãos de várias outras igrejas. E agora eu pergunto, será que os nossos cultos têm sido bem divididos no momento da aclamação e da proclamação? Ou os nossos cultos têm virado ligas juvenis, só música, aí sobra lá 5 minutinhos para a mensagem? Ou ao contrário, prega-se às vezes 50 minutos, 40 minutos, ele tem 5 minutinhos, 10 minutinhos para mim. Será que não está descontrolado isso? Será que não estamos ouvindo demais e oferecendo pouco a Deus? Ou ao contrário? Isso deve ter um equilíbrio. Porque nós viemos à igreja para ouvir Deus falar conosco e para oferecer o nosso culto a Deus. Olha, tem uma palavra que é muito importante na adoração, essa palavra amém. A palavra amém tem aproximadamente 90 ocorrências na Bíblia. E nós temos algumas dessas passagens, que são 15, elas são ordens divinas para que o povo diga amém. Está lá no livro de Deuteronômio. Se a gente ler lá, Deuteronômio a gente vai 27. isso. Deuteronômio 27. 27 ali, ó, tá certo. Deuteronômio 27, 15 é um exemplo. Fala, e todo o povo dirá amém. O irmão Josias falou hoje, né? E todo o povo diga amém. Todo o povo diga amém. Assim seja. Estamos concordando. Quais situações que nós podemos dizer amém? Ou que de certa forma devemos dizer amém? Por exemplo, o irmão, ele ora. A oração é quando alguém, por exemplo, a oração congregacional. Então o irmão, ele está orando, ele está apresentando o pedido, o desejo da congregação a Deus. Aí o irmão ora, Senhor, abençoe as famílias da igreja, abençoe aos desviados, abençoe a tua obra, e pede para muitas coisas. Aí acaba a oração e eu não falo amém. Quer dizer, com o meu silêncio, eu estou
não quero que as famílias sejam abençoadas, não quero que a tua obra seja abençoada. Perceberam? Se a gente não diz amém, a gente não está concordando. É a nossa oportunidade de participarmos do culto. É a nossa oportunidade de nós confirmarmos. Esse é o nosso desejo. Entendeu? Um hino é cantado aqui na frente, o hino de louvor e adoração. O hino que exalta a Deus. Aí chega no final, a congregação fica boca fechada. Às vezes o hino, né, tocou o nosso coração. É a nossa oportunidade, é um privilégio. Não é um dever, mas é um privilégio para nós dizermos amém. Um amém caloroso, porque o culto deve ser vivo, não é um culto morto. Não devemos fazer como muitas igrejas fazem, né? Aquela gritaria, aquela coisa, né? Começa a gritar ali no meio da oração, no meio da música, mas nós temos um momento certo de nós dizermos um caloroso amém. No meio de uma pregação, se nós sentimos algo, né? Se o pregador fala algo, é importante que toca o nosso coração, nós podemos dizer amém. Após o hino, né, de louvor e adoração, como a gente falou, após ou entre as frases da oração, né? E nós temos que ter cuidado também para não tornar-se um hábito. Quando nós chegarmos aqui na igreja e colocarmos no piloto automático, qualquer espacinho que tiver, a gente fala amém. Às vezes acontece isso também. Pessoa que fala demais, entendeu? Então qualquer espacinho que dá, ele fala amém. Amém, amém, amém. Então, quer dizer, isso aqui é do fundo do coração. Isso aqui é racional, é culto racional. Não é piloto automático. Então, ó, em nosso sistema litúrgico, não temos o hábito de aplaudir as pessoas. Nós não temos esse hábito de aplaudir, entendeu? O a Deus. Entendeu? Na verdade, as pessoas aí nas igrejas dizem que batem palmas a Deus, né? Ó, palmas para Jesus, e as pessoas batem palmas. Mas nós temos que lembrar que não devemos também ter um culto morto. Porque nós temos o amém, que foi ordenado por Deus, não foi? E todo o povo diga amém. Então, olha, irmãos, concluindo aí, olha, em nossos cultos devemos apresentar a Deus nossa adoração e louvor. Músicas que retratam o nosso sentimento para com Deus e retratam nossas experiências são importantes no culto. Porém, deve haver cuidado para que a música não tenha o ser humano em evidência. Nós vimos que várias músicas que o ser humano está em evidência. Isso não pode acontecer mais. Vamos ter esse cuidado agora. Irmãos que cantam, irmãos que dirigem os grupos, pensem bem na próxima vez que for escolher uma música, que for trazer. Essa música exalta a Deus? Tira um pouquinho de tempo para analisar a letra. Deixa eu ver essa letra. E às vezes você vai perceber que aquela música não é propícia mais para cantar na igreja. Devemos cantar hinos que exaltam e louvam a Deus. E também deve haver o perfeito equilíbrio entre o momento de proclamação e aclamação, né? Inclusive as pessoas dizem, eu vou lá assistir o culto, né? Quantos hoje que disseram, eu vou lá assistir a conferência? Está errado. Você veio assistir ou você veio oferecer o culto a Deus, prestar o culto a Deus? Pense bem, né? Então nós viemos aqui para adorar o nosso Deus. E Deus também fala conosco. Nós possamos então, irmãos, buscar seguir esses conselhos da palavra de Deus. Amém? Pronto. Agora deixa eu desligar aqui. Queridos irmãos,